Boa noite a todos. Iniciando nossa reunião desta segunda-feira do Grupo Emanuel, nós vamos ler a página hoje do livro Pão Nosso, pelo Espírito de Emmanuel, psicografia de Francisco Cândido Xavier. Hoje, antes, exortai-vos uns aos outros todos os dias, durante o tempo que se chama hoje, para que nenhum de vós se endureça pelo engano do pecado. Paulo, aos Hebreus 3:13. O conselho da exortação recíproca diária, indicado pelo apóstolo, requisita bastante reflexão para que se não estabeleça guarida a certas dúvidas. Salientemos que Paulo imprime singular importância ao tempo que se chama hoje, destacando a necessidade de valorização dos recursos em movimento pelas nossas possibilidades no dia que passa. Acreditam muitos que, para aconselharem os irmãos, necessitam falar sempre, transformando-se em discutidores contumazes. Importa reconhecer, porém, que uma advertência, quando se constitua somente de palavras, deixa invariável vazio após sua passagem. Qual ocorre no plano das organizações físicas, edificação espiritual alguma se levantará sem bases. O exortai-vos uns aos outros representa um apelo mais importante que o simples chamamento aos duelos verbais. Convites e conselhos transparecem com mais força do exemplo de cada um. Todo aquele que vive na prática real dos princípios nobres a que se devotou no mundo, sempre cumpre zelosamente os deveres contraídos e demonstre o bem sinceramente. Esse está exortando os irmãos em humanidade ao caminho da elevação. É para esse gênero de testemunho diário que o convertido de Damasco nos convoca. Somente por intermédio desse constante exercício de melhoria própria, libertar-se-á o homem de enganos fatais. Não te endureças, pois, na estrada que o Senhor te levou a trilhar em favor de teu resgate, aprimoramento e santificação. Recorda a importância do tempo que se chama hoje. É a mensagem 69 do livro Pão Nosso. Vamos orar. Senhor Jesus, abençoa, Jesus, nessa hora, nosso pequenino esforço de reflexão sobre as mensagens dos teus apóstolos. Abençoa, Senhor, a nossa casa de bênção, a nossa escola Jesus Cristo, que nos destes por amparo sublime, por defesa maior de nós mesmos, na viagem pela terra, nesse tempo que se chama hoje, tempo tão difícil para todos nós, Senhor. Abençoa-nos, protege-nos, ampara-nos, socorrendo a todos os que sofrem, nos lares, nos hospitais, nas ruas, nos presídios, nos asilos de crianças ou de velhos. E abençoa-nos, Senhor, nesse instante em que refletimos sobre o teu Evangelho.
ser conosco, hoje e sempre. Que assim seja. A página que nos foi dada a refletir hoje chama-se Renascimento e está no livro Religião dos Espíritos. E diz e comenta a questão 169 do livro dos Espíritos. E essa questão 169 pergunta justamente sobre a necessidade de reencarnação. E pergunta assim: é invariável o número das encarnações para todos os espíritos? Resposta: não. Aquele que caminha depressa, há muitas provas se forra. Todavia, as encarnações sucessivas são sempre muito numerosas, porquanto o progresso é quase infinito. Não paramos de aprender, não paramos de progredir. E quanto mais cedo a gente saldar as nossas dívidas, nossos resgates que estamos fazendo agora na Terra, quanto mais cedo dermos conta de nossos débitos com a lei, mais cedo estaremos livres de sofrimentos e de dores. Não aguardes o lance da morte para atender em ti mesmo a grande renovação. Então, não precisamos esperar a morte nos encontrar para que a gente inicie a nossa recuperação diante da lei. Isso é assunto para agora, isso é assunto para o dia de hoje. Se a chama de tuas esperanças mais caras surge agora reduzida a pó e cinza, aproveita os resíduos dos sonhos mortos por adubo, a nova sementeira de fé e caminha para adiante, sem descrer da felicidade. Ou seja, as lágrimas que choramos, as desilusões que temos, os sonhos mortos, destruídos muitas vezes por necessidade de nosso próprio encaminhamento para a vida verdadeira o mais rápido possível, eles devem servir para nós de adubos para a nova sementeira de fé que a gente vai plantar. A cada etapa da vida, eu digo que nessa minha vida eu vivi muitas vidas, e eu divido as etapas da minha vida, fazendo um retorno à vida presente, eu faço uma divisão de 5 etapas de minha vida, em que parece que eu renasci, que eu morri e renasci na própria vida, justamente porque eu estou readubando o terreno para jogar a minha semente, para que ela frutifique um dia e dê sombra a muitas outras pessoas, se torne uma árvore frondosa, né? Aquela de que fala da semente de mostarda, que muitos pássaros se aninharão nos seus galhos. Então, cada desilusão, cada período triste de nossa vida deve sedimentar o novo período através das experiências que aquele sofrimento,
que aquela etapa de vida nos deixou. Muitos desertam do quadro escabroso em que o céu lhes permite a quitação com as leis divinas, deitando-lhe insultos como se retirassem de província infernal, mas voltarão a ele em momento oportuno, com lágrimas de tardio arrependimento, para reajustar suas disposições, quando poupariam larga cota de tempo se lhe buscassem compreender as lições ocultas. Ou seja, muita gente blasfema, lamenta contra as coisas ruins, os quadros escabrosos que a lei de Deus nos envia para que a gente fique com a consciência tranquila diante dela. E, às vezes, a gente lamenta, reclama, insulta esses períodos, justamente os períodos produtivos, porque nós estamos sofrendo, mas estamos quitando nossas dívidas com a lei. Então, nos gastamos à toa, porque nos cabe saldar os débitos, mas com alguma consciência, com compreensão. Não é chutando cada etapa do nosso caminho como se fosse período de dor, fosse improdutivo, muito pelo contrário. São períodos produtivos de nossa vida. E se a gente se comporta como se estivesse se retirando de cada período triste, como se tivesse vivido no inferno, não é? Como se a gente tivesse vivido coisas horríveis, não é? Aí a gente está maldizendo a própria lei divina, que nos dá essa oportunidade de ressarcimento com ela. Muitos outros, é porque a gente nunca se pergunta para que a gente sofre. A gente está sempre estamos sempre preocupados com o porquê. Por que eu sofro tanto? Não interessa se a lei divina me palmilhou a estrada com obstáculos difíceis de serem suplantados, é porque nos queria fazer crescer, evoluir. E ninguém evolui sem raciocinar sobre o trajeto que está fazendo, sem observar o trajeto, sem registrar as dificuldades do trajeto feito, para que, noutra passagem por aquele local, nós, outra passagem pela Terra, estejamos mais aptos a vencer outros obstáculos. Sofremos por algum motivo, e esses motivos Deus é que sabe. Outros muitos fogem de entes amados, reprochando-lhes a conduta e anematizando-lhes a existência, qual se ausentassem de desapiedados verdugos. Então, alguém difícil no nosso caminho, a gente salta fora deles, né? Fogem de entes amados. Então, se a pessoa é difícil, a pessoa causou transtorno na nossa vida, nós fugimos deles como se eles fossem verdugos
sem piedade. Muitas vezes eles são a nossa chance de reencontro com a lei de Deus. No entanto, voltarão igualmente mais tarde a tributar-lhes paciência e carinho, a fim de curar-lhes as chagas de ignorância e ajudá-los no pagamento de débitos escabrosos, entendendo, por fim, que teriam adquirido enorme tesouro de experiência se lhes houvessem doado apoio e entendimento, perdão e auxílio justo, no instante difícil em que se mostravam desmemoriados e inconscientes. Então, muitas vezes, nós jogamos fora a oportunidade de saudarmos compromissos assumidos e vamos adiando esses compromissos quando sabemos que a hora que nós vivemos, já estamos lá na última hora, nós já estamos em hora de saudar todos os nossos erros com a lei. E a gente não acorda para essa urgência do tempo nos dias que correm. Então, precisamos saudar os débitos também com aquelas pessoas desagradáveis que pontuam nossa vida aqui e ali, seja no lar, seja no círculo religioso que frequentamos, seja no trabalho ou na vida social, nós temos sempre ajustes a serem feitos com pessoas que não cruzam a nossa vida por acaso. Elas estão na nossa vida para que nós as suportemos e as eduquemos com os nossos exemplos diários de paciência, de tolerância, de coragem, de amor. Não deixes assim para amanhã o trabalho bendito da caridade que te pede ação ainda hoje. A caridade não pode esperar. Ela é um tema de hoje, é um assunto de hoje. E a caridade da paciência, a caridade da tolerância com aqueles com quem convivemos, é a caridade urgente que nós precisamos fazer, sobretudo no lar. A caridade no lar. O caminho da angústia e a mão do insensato despontam do pretérito, cujas dívidas precisamos solver. A mão do insensato, aquela mão que a gente julga injusta, aquela mão que fere, aquela mão que bate, aquela mão que ensina caminho errado, que nos calunia, aquela boca que nos calunia, aquela mão que nos empurra, muitas vezes, para um abismo. Ou seja, essas criaturas, essas que nós julgamos insensatas, elas surgem do nosso passado. De repente, elas entram na nossa vida, seja afeição de filho, de pai, de irmão, de vizinho. Muitas vezes, o nosso passado surge de repente. Desse modo, se te não é lícito possuir esse ou aquele patrimônio que te parece adequado à realização do mais alto ideal,
fase da tela escura em que estagias a escola da própria sublimação. E se não podes receber em determinada condição a alma que amas no mundo, consagra-lhe, mesmo assim, o melhor de teu culto, estendendo-lhe a bondade silenciosa na bênção da simpatia. Pelo menos a bênção da simpatia. Se já não há mais meios de termos junto a nós a pessoa que a gente ama, se nesse momento estamos na tela escura, né? Num pedaço difícil do nosso caminho, estamos estagiando na escola da nossa própria sublimação. Estamos em fase de sublimarmos nossos sentimentos e a gente deve devolver isso com simpatia para com essas pessoas. Não encomendes, pois, eu gostei muito desse trecho, não encomendes, pois, embaraços e aversões à loja do futuro, porque, a favor de nossa própria renovação, concede-nos o Senhor, cada manhã, o sol renascente de cada dia. Encomendar embaraços e aversões à loja do futuro. Quando nós não quitamos as nossas dívidas do passado com alguma pessoa, nós estamos encomendando muitos embaraços, muitas dores, muitas dificuldades à loja do futuro, do nosso futuro. Precisamos rever essa autopiedade que nós temos, que nos achamos sempre injustiçados pela vida, pela família, pela lei, por tudo. Estamos sempre reclamando. Esquecemos-nos de que nós somos criminosos e devemos parar de deixar para o futuro essas aversões que nós trazemos do passado, que despontam na nossa vida de hoje, vindo do nosso passado. Devemos parar de matar. Matamos. Não estamos mais matando pessoas, mas matamos a alegria das criaturas, a esperança de outras pessoas, os sonhos. Tão bonito ver o jovem chegar cheio de sonhos, né? Há pessoas que têm o prazer de tirar essa alegria de sonhar. Eu, sinceramente, gosto das pessoas sonhadoras, gosto de ver as criaturas que alimentam sempre esperanças no seu futuro. Nós também furtamos, muitas vezes, ainda hoje, a confiança alheia, furtamos, muitas vezes, o tempo do outro, interrompemos uma conversa proveitosa com a nossa infantilidade, com as nossas conversas infantis. Nós dilapidamos também patrimônios espirituais de muitas criaturas, com nossas calúnias, com nossas intrigas. Nós damos mau uso às coisas. Nós também deixamos o mal correr, fazer um curso por dentro de nós, com nossos pensamentos atávicos, aqueles pensamentos presos ao passado,
com a nossa inércia, com a nossa preguiça, com a nossa cabeça desocupada, cabeça vazia, oficina do demônio, diz o dito popular. Então, nós nos esquecemos do que Jesus afirmou sobre nós. Vós sois luz. E se somos luz, vamos ter que gastar nosso combustível para manter essa luz acesa, para manter essa luz dando exemplo às pessoas difíceis que convivem conosco nos dias atuais. Então, vamos ter um pouco mais de tolerância, de paciência com essas pessoas. Não vamos analisar destruindo. Tem gente que fala, vai analisar um fato e só leva à destruição. Vamos alimentar todo dia a boa parte, que todo mundo tem uma boa parte. Jesus diz que Maria escolheu a boa parte, a parte que nunca lhe seria tirada. Todas as pessoas trazem, essas pessoas difíceis com quem convivemos, todas elas têm um lado bom, um lado que a gente pode investir nele para que ele renda bons frutos e que para que no futuro a gente possa reencontrar essa criatura bem melhor, bem mais afeta ao carinho, à nossa presença, à alegria de estar conosco. Que Jesus nos abençoe e vamos orar. Senhor, nós te agradecemos esses minutos de reflexão sobre o nosso comportamento aqui na Terra, sobre a necessidade de avançarmos agora, enquanto a luz da doutrina espírita clarifica a estrada por onde devemos trilhar. Abençoa-nos, Senhor, abençoa a nossa casa, leva a nossa gratidão imensa ao Espírito Célia Lúcius, nesse mês de junho, que ela, benfeitora nossa, companheira, que nos segue de longe, inspirando-nos melhores e mais seguros passos nessa encarnação na Terra. Seja abençoada sempre pelo teu amor, Jesus. Abençoa a nossa casa, a nossa reunião, e seja conosco agora e sempre. Que assim seja.